Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressurreto. Que a paz encha o teu coração e a tua vida. Queridos, quando estamos com problemas, quando os momentos são aflitivos, ficar murmurando, resmungando, reclamando de tudo, vai ajudar? Vai resolver? Não. Muito pelo contrário. Porque Deus condena a murmuração. Muitas vezes o comportamento de um filho de Deus, uma filha de Deus, impede a sua bênção. Impede Deus de agir. Por quê? Porque nós devemos agir conforme os seus ensinamentos. Não é por acaso que o Senhor Deus chama a nossa atenção tantas vezes nas Escrituras para a forma de nós ouvirmos e recebermos a sua palavra. O que Ele nos fala, o que Ele nos ensina, o que Ele nos adverte, enfim. A comunhão com Deus é pela sua palavra, pelo seu Santo Espírito. Mas para que o Espírito de Deus opere, nós temos de ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a sua palavra. Vamos iniciar o nosso programa, como sempre, fazendo a oração do agradecimento. Vamos entrar em agradecimento a Deus. Devemos ser gratos. Devemos agradecer tudo de bom que acontece conosco, que o Senhor Deus, não é? Pela palavra dele, pela nossa busca nos concede, porque tudo que é bom vem dele. Agora, há coisas que nós buscamos. Por exemplo, quando você ora e tem a fé para receber aquela bênção, o seu Deus te responde. Mas Ele cuida no dia a dia, Ele cuida de você. Ele tem tido cuidado. Então vamos orar. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos a imensidão, Senhor, do Teu amor. Sim, também sabemos que o Senhor não arromba, não invade a vida de quem quer que seja. O Senhor não arromba um coração. Pelo contrário, o Senhor diz: Filho, dá-me o teu coração. O Senhor diz: se quiserdes e ouvirdes, desfrutareis do melhor, do bem desta terra. Pai Celestial, nós entramos em Tua presença, na nossa consciência viva, em agradecimento, porque temos de agradecer. Senhor, o Senhor criou todas as coisas, criou toda uma natureza tão diversificada, tão rica, tão maravilhosa, para abençoar o homem e a mulher. Só então o Senhor criou os dois e os abençoou. Senhor, nós agradecemos, Pai, pelo dia a dia, por cada dia, cada momento. Nós agradecemos sim, Senhor, os Teus cuidados. Agradecemos numa certeza absoluta. O Senhor existe, o Senhor é Deus, o Senhor é abençoador, recompensador, mas age conforme o que está escrito, a palavra do Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos pelo dom da vida, pela água, pelo ar, por todas as coisas boas, por todos os bens com que o Senhor nos abençoa. Senhor, agradecemos de todo o nosso coração. Pai Celestial, por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Agradecemos pelas provisões, pela Tua mão poderosa que nos sustenta, que nos abençoa, que nos guarda. Pai Celestial, muito obrigada. Amém e graças a Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Nós falávamos semana passada sobre Jesus e as simbologias por ele usadas em várias partes das Escrituras, o que facilita a compreensão das coisas de Deus, como das coisas da vida, do nosso cotidiano. Bem, o Senhor Jesus disse de forma simples e clara: eu sou o pão da vida.
Aí você hoje, estamos no século XXI, vê que muitas pessoas criticam o pão e tal e tal. Mas Jesus não estava falando do pão da padaria. Ele estava falando de si mesmo. Jesus é o maior presente dado por Deus à humanidade. Até Jesus, o ser humano viveu sob o pecado de Adão. O pecado original. A grande realidade. E então Jesus veio para fazer a reconciliação do ser humano com Deus. Então ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. Ele diz: ninguém chega ao Pai senão por mim. Muito bem. Mas quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, a realidade. O ser humano tem uma fome, tem o seu interior necessitando da pessoa de Deus. E Jesus é Deus encarnado, Deus na forma de homem. Então ele faz o seu sacrifício, se oferece em sacrifício, para que cada pessoa que o receba como Salvador, como Senhor, seja purificada desde o pecado de Adão. Então a Bíblia diz que Jesus, vindo do céu sem pecado, ele vai ao Calvário pelos nossos pecados. Pouco antes de Jesus ser preso para ser conduzido para o seu sacrifício, o Senhor Jesus, no seu último jantar, na sua última ceia, ele fez exatamente isso. Tomou o pão, partiu o pão com as mãos, levantou para o céu e ele deu graças. Foi então que ele disse: isto é o meu corpo. Ora, na verdade, Jesus estava falando de si como alimento espiritual. Ele estava falando de si mesmo pela sua palavra que sacia o coração humano. Então, essa simbologia do pão é muito importante, é muito forte na compreensão. E aí você entende por que, quando o povo de Israel entrou no deserto, eles começaram a murmurar, reclamar de tudo. Olha, eles choravam, pranteavam e murmuravam, reclamando o tempo todo. E aí desejaram voltar para o Egito. Queridos, lá no Egito, eles viveram debaixo de um jugo pesadíssimo de Faraó. Eles se tornaram escravos. Faraó os escravizou e eles ansiaram pela liberdade. Então eles oraram, eles clamaram a Deus para que Deus os tirasse daquele sofrimento. E diz a palavra de Deus que o Senhor Deus os ouviu. Essa é a história do povo de Israel. Para chegarmos até Jesus, nós precisamos dessa base de compreensão. Então entenda. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ou seja, Deus me enviou para alimentar o mundo. Pão da vida. Enquanto o ser humano não recebe a Jesus no coração, ouvindo a sua palavra, há uma fome. Você sabe, todo ser humano sabe, mas de repente não identifica. Essa insatisfação com a vida, o vazio interior. Mas o povo de Israel, então, quando eles entraram no deserto, eles desejaram voltar para o Egito. E sabe, sob que fator? Reclamando e dizendo que lá eles comiam coisas à vontade. Meu Deus.
viviam escravizados. Era uma vida tenebrosa. E lá eles não serviam a Deus. Mas o que é servir a Deus? Sobre isso nós falaremos um pouco mais adiante. Mas aqui, olha só. Aí diz assim. Eles disseram assim: por que nós não morremos quando estávamos no Egito? Ou por que Deus não acabou conosco? Tem várias partes que eles murmuram demais, mas diz aqui no verso 23, versículo 23 do capítulo 15 de Êxodo, livro de Êxodo. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram águas amargas. Por isso chamou seu nome Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Eles tinham dito: o que havemos de comer? Agora, o que havemos de beber? Eu vou ler para vocês aqui. Aqui. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que fizeste isto conosco? Por que nos tiraste do Egito? Queridos, eles suspiraram pela liberdade. Eles estavam entrando num deserto que duraria um tempo muito curto. Porém, as murmurações os embaraçaram. Eles reclamavam demais. Era um tempinho. Às vezes a pessoa se convertendo a Jesus Cristo, ela começando a compreender a palavra de Deus, sabe que dali em diante as coisas são novas. E aí fica para trás aquela vida errada, aquela falsa liberdade. Porque as pessoas dizem assim: faço o que eu quero, faço tudo o que tenho vontade, mas depois não quero assumir as consequências. Você vê, por exemplo, pessoas num hospital, numa ala de pneumologia, numa ala de nefrologia. Pessoas não podem respirar. Você sabe que muitas não respiram livremente por conta de efizema pulmonar. Ou seja, os pulmões estão tomados por tantos anos que a pessoa jogou aquela fumaça de nicotina dentro do seu organismo, lá dentro, não é? naquele, os pulmões tão perfeitos que Deus fez para respirar livremente. A pessoa perde a liberdade de respirar. Perdeu aquela liberdade, fica desesperada, sufocada. Então eu estou citando um dos casos, obviamente, mas quantas pessoas se acabam no alcoolismo? Pessoa ingere bebida alcoólica e ela, não é, pensa que está ali acabando com os problemas dela, ou naqueles momentos ela pensa que esquece de tudo e que vai melhorar, ou se entrega, e quando passa aquela fase que volta à sobriedade, não melhorou nada, só piorou. E alguns fazem descobertas que, enquanto estavam alcoolizados, tiveram atitudes vergonhosas, envergonharam a família. Enfim, N prejuízos assim, tenebrosos, mas fica aquela mancha, fica aquela vergonha, a família. Bom, enfim. Mas é aí o que acontece. Encontram Jesus. Aí há pessoas que precisariam comer a palavra de Deus, ou seja, precisam entender a palavra e ter uma comunhão com Deus para desfrutar das bênçãos. Porque isso é realidade, queridos. Então o Senhor Deus falou com eles e disse que os tiraria dali e os poria numa terra. Eu vou até ler essa parte, que foi logo o início, quando eles começaram a clamar. Isso está aqui também em Êxodo,
no capítulo 6, que diz assim, no capítulo 3, perdão. No capítulo 3, e diz aqui, olha. O Senhor Deus chamou Moisés e Deus disse assim para Moisés: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Aí o Senhor Deus vai falando, mas ele continua dizendo: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Ora, Deus disse para Moisés: Moisés, eu vi tudo, eu estou vendo. Eu contemplei a opressão com que o faraó oprime o meu povo. Aí a pessoa pede ajuda de Deus. Ora, mas se ela não aprender na palavra a andar com Deus, vai se atrapalhar. Queridos, vamos à realidade. Olha, quando uma pessoa começa a ouvir a palavra de Deus, Satanás logo quer tomá-la de volta. Ele quer vê-la caída, porque o objetivo de Satanás é esse. Jesus deixou a coisa clara. Estamos falando de coisas espirituais que regem a nossa vida aqui na terra. Por isso Jesus, ele diz: eu sou o pão da vida, para saciar o coração. A primeira coisa que acontece quando alguém começa a ouvir a palavra de Deus é que o nosso coração, o coração é saciado. Aquele vazio, aquela insegurança, as incertezas. Vamos lá. Então, tudo isso começa a se organizar dentro do coração. A vida material, muita gente faz da vida espiritual um apoio para a vida material, mas não é assim. A vida espiritual rege a vida material. Veja então que Deus, o Senhor Deus, ouviu o clamor deles. Eles clamaram. Eles levantaram súplicas ao céu. Diz que eles chegaram a suspirar de desespero, choraram. E Deus então chamou Moisés e fez do Moisés o seu representante naquele tempo. Moisés era representante de Deus. Moisés falando com aquele povo era como se o próprio Deus falasse com eles. Pois assim foi Jesus. Jesus veio do céu, Jesus veio trazendo o poder de Deus, a palavra de Deus. Feliz é quem dá atenção a essa simplicidade das Escrituras. Isso mesmo. Então, eles clamaram. Aí Deus disse: olha, eu tenho contemplado, eu tenho visto a aflição do meu povo debaixo do domínio de Faraó. Ora, quando eles entram no deserto, que deveriam acelerar para chegar logo àquela terra, eles começam a murmurar. Então acontece isso. Muita gente que dá o primeiro passo para entregar a vida a Jesus, não dá prosseguimento ouvindo a sua palavra para que possa se posicionar. Queridos, a coisa mais importante nesta vida é a salvação eterna, é a comunhão com Deus, é a intimidade com Deus. Quando você sente o Espírito de Deus falar no teu coração. Porque Deus sempre guiará para o bem, nunca para a desgraça. Houveram momentos, e houve um específico logo nessa trajetória que o Senhor Deus disse que estendia diante deles 2 caminhos e que eles escolhessem. Deus não obriga ninguém a nada, Jesus não obriga ninguém a nada.
É escolha. Entrar numa igreja ou não é escolha. Agora, o bom é entrar na palavra, ouvir a palavra de Deus. Porque é necessário ver se a igreja está pregando a palavra ou não. Mas a igreja somos nós. Eu, você, quem crê em Jesus Cristo. A Bíblia é cheia de simbologia, cheia. Mas Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. Então, ele é a fonte, tudo de que precisamos para o nosso dia a dia. Então, quando Deus chamou o Moisés, Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou levar o meu povo àquela terra, uma terra boa, ainda disse boa, larga, terra que mana leite e mel, falando das coisas espirituais e materiais. O mel, ele simboliza a doçura da vida com Jesus. O leite simboliza o alimento terreno, que a criança nasce e vai para o leite. Então vamos entender as coisas espirituais para que o deserto, se aconteceu, ele seja rápido. Talvez você diga, mas eu não entendo essa coisa de deserto. Não, com Jesus, às vezes, vem sim uma fase difícil, uma fase de pressão. Quem não passa uma pressão no local de trabalho, uma perseguição? De repente é um deserto que ninguém está entendendo nada, que ninguém compreende. Veja, um momento difícil, caiu no momento, está passando uma dificuldade, uma enfermidade. É necessário buscar para sair disso, sem dúvida nenhuma. E Deus é poderoso para resolver. Mas não é resmungando, murmurando que se vai resolver alguma coisa. O que eles deveriam ter feito, deveriam fazer, era orar sério. Era dar ouvidos ao que Moisés falava com eles. Mas não, eles murmuravam, reclamavam. E aquilo estava incomodando Deus. Queridos, vamos à outra parte, eu volto já já. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo enche o teu coração e a tua vida. E nós chegamos ao momento muito especial, que é o momento da oração. Vamos falar com Deus. Abra o seu coração, creia na presença do Espírito de Deus e assuma a sua vitória. Vamos juntos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Momento da oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai Celestial, querido Pai, nós unimos a nossa fé neste momento de oração e pedimos, eu peço que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, venha a socorrer quem está aflito, quem está, Senhor, no meio de uma tribulação tão grande, que se virava para um lado e para o outro, se voltava para um, para outro e não via solução. Senhor, a solução vem da Tua mão, ela vem do céu. Como disse o salmista, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
Mas ele lembrou e disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Santo Espírito de Deus, ouça, Senhor, move o teu Espírito, o teu poder. Senhor, acalmando esse coração, fortalecendo essa vida, levantando, Senhor, tirando, ó Pai, desse fundo de poço, de dor na alma, de uma aflição, de um problema familiar. Sim, nosso Deus, um problema financeiro. Vem, ó Deus, toma na tua mão poderosa. Toma pela tua mão. O Senhor ergue o necessitado. O Senhor, Pai, tira do perigo. Nosso Deus, em nome de Jesus, abençoe a cada um. Encha, Senhor, esse coração. A tua presença traz paz abundante. A tua presença, Senhor, traz a maravilhosa luz para iluminar, Senhor, os caminhos. E nós cremos e assumimos. Vem, soberano Deus. Toma, Pai, a cada um sob a tua direção, pois entregamos em tuas mãos e agradecemos pela tua bênção. Graças te damos em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus, muito bem. Chegamos então ao final do programa de hoje. Quem nos ouve pela Rádio Metropolitana, o meu abraço. Tenha uma excelente noite de sono. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. E pelas redes sociais, cada um no seu momento. Deus te abençoe abundantemente. Obrigada por partilhar esta palavra comigo, a palavra viva de Deus. Deus te abençoe poderosamente. Até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.